E se eu te dissesse que a linha entre a genialidade e a loucura é mais fina do que você imagina? E que um dos maiores pensadores da humanidade atravessou essa linha e nunca mais voltou? Hoje, você vai conhecer a história do colapso mental de Friedrich Nietzsche, o filósofo que ousou desafiar Deus, a moral e o próprio sentido da existência. Um homem que foi tão fundo em sua mente que acabou sendo engolido por ela. Este é o retrato de um gênio que foi longe demais. Nietzsche nasceu em 1844 e desde cedo mostrou uma inteligência fora do comum. Aos 24 anos, já era professor universitário e aos 30, começou a escrever obras que mudariam a filosofia para sempre, como Assim Falou Zaratustra e Além do Bem e do Mal. Mas junto com o brilho, veio o peso. Nietzsche era um homem atormentado, solitário, doente, sensível demais para o mundo em que vivia. Ele observava a sociedade com um olhar de raio-x, e o que via o deixava em desespero. A decadência moral, a hipocrisia religiosa, a submissão da mente humana às normas. Ele via o homem se afastando da própria grandeza e sonhava com o nascimento de um novo tipo de ser humano, o além do homem, o indivíduo que cria seus próprios valores e vive em total liberdade interior. Mas essa liberdade tinha um preço. Nietzsche nunca encontrou um lugar no mundo. Suas ideias eram radicais demais para a época. Foi rejeitado pela academia, abandonado pelos amigos e incompreendido por quase todos. Ele escrevia sozinho, em meio a crises nervosas e dores físicas insuportáveis. Sofria de enxaquecas, insônia, alucinações e um cansaço mental constante. E ainda assim, escrevia como quem lutava contra o próprio abismo. Em suas cartas, ele dizia: "Eu sou dinamite. O que mais temo não é ser incompreendido, mas ser compreendido demais." Nietzsche não apenas pensava, ele vivia suas ideias até o limite. E quando alguém vai tão longe dentro da própria mente, corre o risco de se perder no caminho de volta. O ano era 1889. Em Turim, na Itália, Nietzsche caminhava pelas ruas cobertas de neve. Foi então que viu algo que marcaria o fim de sua sanidade. Um cocheiro espancava um cavalo. Nietzsche correu, abraçou o animal e começou a chorar desesperadamente. Logo em seguida, ele desmaiou, e nunca mais seria o mesmo. A partir daquele dia, sua mente colapsou. Ele passou os últimos 11 anos de vida em um estado de completa loucura, sob os cuidados da mãe e da irmã. Não escrevia mais, não filosofava mais. A mente que desafiou o mundo havia se despedaçado dentro do próprio labirinto. Mas será que Nietzsche enlouqueceu? Ou apenas viu demais? Há quem diga que ele tocou em verdades que a mente humana não consegue sustentar. Ele ousou olhar para o abismo, e o abismo, como ele mesmo escreveu, olhou de volta para ele. Nietzsche entendeu que não existe sentido objetivo na existência, que Deus, como conceito, era uma criação humana, e que, sem ele, o homem precisaria encontrar significado dentro de si. Mas o vazio dessa revelação foi fundo demais, e nem mesmo um gênio como ele conseguiu suportar o peso do nada. O filósofo que disse, "Torne-se quem você é", acabou perdendo o próprio eu no processo. Apesar da tragédia, a obra de Nietzsche se tornou eterna. Ele inspirou gerações inteiras, de psicólogos como Jung, a escritores, artistas e pensadores que encontraram em suas palavras o convite à coragem existencial. Nietzsche não apenas pensou, ele viveu o que acreditava, que o homem deve criar sentido a partir do caos, que deve transformar a dor em força e que deve dizer sim à vida, mesmo quando ela se mostra cruel. Ele foi o exemplo vivo do que significa ir até o limite da consciência. E embora tenha caído, sua queda iluminou o caminho para todos nós. Talvez Nietzsche não tenha enlouquecido no sentido comum. Talvez ele tenha simplesmente ultrapassado o que chamamos de normalidade, vendo o mundo de um ponto que poucos conseguem alcançar sem se despedaçar. Sua história nos lembra de algo essencial. A mente humana é uma ferramenta divina, mas perigosa. E aqueles que ousam buscar a verdade absoluta
precisam estar prontos para enfrentar o preço da lucidez. Porque, como o próprio Nietzsche escreveu, quem luta com monstros deve cuidar para que, ao fazê-lo, não se torne um deles. E se você olhar por muito tempo para o abismo também olha para você. Se essa história te tocou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que busca compreender a mente humana e o mistério da existência. Comente aqui embaixo. Você acha que Nietzsche enlouqueceu ou despertou demais para este mundo?